Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica Quantitativa e dessa vez trataremos da volumetria de complexação. Essa é uma das volumetrias que estão naquele hall de possibilidades que nós temos, dentre elas a volumetria de neutralização, a volumetria de precipitação, a volumetria de oxirredução e essa que é o assunto da aula de hoje, a volumetria de complexação. Como o próprio nome diz, vocês já devem pensar que a volumetria de complexação envolve uma reação entre uma espécie complexante e uma espécie complexada. Essa espécie complexante é uma molécula, ou pode ser uma molécula, na grande maioria das vezes é uma molécula, que tem afinidade por outras espécies, conseguindo contornar ou criar ligações químicas em torno dessa espécie de interesse. Tá? Então, como exemplo prático dessa volumetria de complexação, nós trabalharemos com um protocolo de determinação de dureza total de uma amostra de água de torneira. Tá? Essa é uma técnica muito utilizada em alguns laboratórios de análise de águas, inclusive dessas agências reguladoras da qualidade, do fornecimento de água, por exemplo, porque é uma técnica que determina ou que demonstra a quantidade de duas espécies muito importantes que estão presentes em amostra de água potável. Tá? Quais são essas espécies? Nós trataremos aqui de íons cálcio e íons magnésio, que são duas espécies que têm um fator importante na qualidade da água que pode ser consumida nas residências, nas indústrias, tá? em diversos setores e que setores que precisam de um controle da qualidade desse produto fornecido por essa agência reguladora. Tá? Então, por que cálcio e magnésio são duas espécies importantes? Por que a gente não trata de outras espécies também? Na verdade, esses são dois exemplos de espécies analíticas que podem ser quantificadas de uma forma relativamente fácil com essa técnica de complexação, com a titulação de complexação, e elas são importantes justamente porque tanto o cálcio como o magnésio são espécies que formam carbonatos na água. Se a sua água tem, a água fornecida tem um certo teor de acidez, e tenha espécies minerais, e essas espécies também possam formar ali carbonatos com cálcio e magnésio, esses carbonatos de cálcio e magnésio, eles tendem a formar incrustações na tubulação. Isso pode prejudicar a tubulação de uma grande empresa, isso pode prejudicar a distribuição de águas em uma cidade, ou isso pode influenciar na qualidade de algum produto dessa água, que parte dessa água, como uma composição principal, por exemplo, ou um eluente, por exemplo. Então, cálcio e magnésio são dois aspectos, são dois analitos fundamentais na qualificação de uma amostra de água, e hoje a gente vai aprender a quantificar essas duas espécies por titulação de complexação. Tá? Então, espero que vocês acompanhem aqui, eu peço para que vocês acompanhem o experimento aqui na bancada. Muito bem, pessoal, então espero que vocês acompanhem o protocolo aqui, Então, o que nós temos de importante na volumetria de complexação? O importante é o seguinte, o agente complexante utilizado nesse momento vai ser uma molécula de o ácido etilenodiaminotetracético, o EDTA. Na verdade, nós vamos utilizar o sal dessa espécie, Nós estamos utilizando o sal disódico desse EDTA, e o importante é lembrar que quando nós estamos trabalhando com titulação, um dos parâmetros essenciais é justamente o titulante. E o titulante acaba sendo um padrão, Em alguns casos aí o padrão, e nós temos padrões primários e padrões secundários, como vocês já viram no conceito, lá quando fizemos a padronização do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio. Dessa vez, o importante é lembrar que o EDTA, ele é considerado um padrão primário. Tá? Então nós temos um sal disódico muito bem armazenado, livre de impurezas, com uma massa molar muito bem estabelecida e tratado termicamente, a seco, a 70, 80 graus, por 2 horas em estufa, para eliminar possíveis moléculas de água, de água hidratada, na sua superfície, absorvida na sua superfície. Bom, então qual que vai ser a primeira definição aqui? Nós precisamos
preparar essa solução de EDTA que vai ser o nosso titulante. Como que a gente prepara o EDTA? Nós vamos preparar um EDTA 0,01 mol por litro e, de acordo com o protocolo, o que nós precisamos fazer é pesar 0,24 gramas, né, aproximadamente 0,24 gramas do sal disódico, que é um reagente que já está disponível aqui, né? Então, vejam que nós temos o frasco do nosso sal disódico, tá? Nós pesaremos 0,24 gramas desse material e então nós vamos transferir esse sal, né, transferir quantitativamente a quantidade para um balão volumétrico de 50 ml, o nosso famoso balão de fundo chato volumétrico aqui. Tá? Adicionar cerca de 30 ml de água destilada e agitar até a dissolução completa do sal e aí, então avolumar e homogeneizar o sistema. Tá? Transferir essa solução obtida para um frasco plástico e aí nessas condições o EDTA realmente pode ser considerado um padrão primário, ou seja, o que importa aqui, nós vamos saber o número exato de mols ou da quantidade de matéria dessa espécie, EDTA, de acordo com a massa pesada dele, diretamente a massa pesada da substância, e pelo volume obtido aqui pelo balão volumétrico, que é um volume de 50 ml, o volume padrão. Tá? Então, a massa pesada dentro desses 50 ml vai dar para a gente a concentração do nosso EDTA preparado. Tá? Então, vejam que nós vamos pesar o sal disódico e depois transferir para um balão de 50 ml. Bom, eu aconselho fortemente a gente a utilizar, então, um becker nesse momento. Tá? Por que o becker é importante? Porque eu vou pesar o EDTA no becker e aí depois eu vou transferir esse líquido, eu posso dissolver ele um pouquinho no becker e transferir o líquido para dentro do balão, o que facilita o processo de transferência de material. Tá? Então, vamos utilizar a balança aqui, né, como nós vínhamos fazendo desde o início da disciplina. Centraliza o becker na balança. Espera a balança se estabilizar. Zera a massa. Então, com uma espátula, a gente transfere o EDTA para o becker. Sempre fecho a janela da minha balança e espero ela estabilizar para que eu possa anotar aí a massa real obtida, né? Então, nós temos aí 0,2470. Então, anoto aqui, 0,2470 gramas. Então, retorno para minha bancada. E agora, utilizando um pouco de água deionizada, né, não se esqueçam disso, utilizando água deionizada, dissolvo a minha espécie. O sal disódico, ele dissolve muito fácil, tá? Ele é uma espécie que se dissolve muito fácil. Então, rapidamente você vai perceber que todo o sal colocado aqui dentro já não aparece mais em estado sólido. Então, eu posso aqui, né, abrir o meu balão e transferir esse líquido para dentro do balão cuidadosamente para não perder material. Lembrem de fazer uma transferência quantitativa, né? Então, o que eu faço aqui é aproveitar que eu ainda tenho um volume a ser preenchido no balão. Então, eu faço a lavagem da parede do becker e com o próprio líquido eu arrasto esse conteúdo para dentro do balão.
sempre com muito cuidado. Muito bem, depois da transferência quantitativa, o que eu posso fazer agora, né, é avolumar o balão. Bom, depois do balão avolumado, eu faço a homogeneização do sistema, tá? Então, para que a gente não esqueça, temos aqui o preparo do balão, 0,24 70 gramas de EDTA de sódio, tá? Bom, tenho então a minha solução de titulação já devidamente preparada, tá? Então vejam que esse titulante, eu tenho 50 ml preparados dele, né? Trabalhando com uma bureta de 25 ml, eu vou conseguir aí preencher a bureta. Tá? Eu consigo preencher a bureta e utilizar a minha bureta por pelo menos umas 2 vezes. Tá? É claro que é importante que a gente faça a ambientação da bureta, então talvez a gente consuma um pouquinho mais de solução nesse caso. É claro que a gente vai preparar soluções novas sempre que formos titular uma amostra nova, nesse caso. Tá? Então, outro ponto importante para esse experimento é a solução tampão de pH igual a 10. Justamente porque, para que haja a complexação correta do EDTA e das espécies de interesse, tanto o cálcio quanto o magnésio, é fundamental o controle do pH do meio. Então é importante que o pH do meio reacional, esteja próximo de 10, né? Por isso que a gente vai utilizar uma solução tampão, que já foi previamente preparada, né? Essa é uma solução de cloreto de amônio com hidróxido de amônio. Essa é uma solução padrão típica, então ela já foi preparada pelos técnicos, tá? E nós vamos utilizar ela aqui então, tá? E aí vem o protocolo, né? Faremos o protocolo agora com todo o sistema preparado. Muito bem, pessoal, então temos aqui, né, a nossa solução já preparada. Vamos arrumar a nossa bureta, então lembrem aqui, né, sempre de tomar cuidado, descarte, vamos fazer uma ambientação controlada aqui com um pouquinho dessa solução de EDTA, tá? Então o que eu faço, né? Eu não vou, obviamente, preencher toda a bureta e descartar com toda essa solução, porque iria embora praticamente já metade do meu volume útil aqui, né? Então o que eu faço é simplesmente lavar um pouco da parte interna da bureta com a solução titulante. Não preciso lavar completamente, não preciso encher completamente, mas é uma lavagem importante aqui então. Garanto com que toda a solução escorra pela parede da bureta, que aí eu faço a limpeza da parede e aproveito aqui o descarte já para preencher a ponta, né, a minha ponta da bureta aqui na parte de baixo, tá? Para quem não sabe, já estou utilizando o Becker descarte, que estava pronto aqui do lado, né? Para quem não entendeu de onde veio esse Becker descarte, assista aí a aula passada, ou as aulas passadas. Eu explico direitinho a importância de ter sempre um Becker para descarte, né, na hora da sua titulação, justamente para situações como essa aqui, de ajuste de menisco e tudo mais. Você nunca coleta de volta o líquido que está passando pela bureta para dentro da sua solução padrão, né, sua solução já preparada para não contaminar esse sistema, tá? Então, uma vez a bureta avolumada, aqui na verdade é lavada, né, ambientada, eu vou avolumar a bureta, então agora sim eu preencho
preencho o volume completo. E aí percebam que já quase pronto o sistema, eu ainda tenho um pouco de solução preparada aqui, né? Essa solução com essa massa pesada vai ter uma molaridade específica, né? Então eu vou descobrir quantos mols de EDTA eu tenho em 0,2470 gramas da massa da substância pesada por 50 ml. 50, na verdade, não, na verdade o volume real, né, da bureta, do balão. Então, utilizando o volume real do balão, a gente vai descobrir a molaridade dessa solução e essa molaridade vai ser a utilizada para os cálculos que forem feitos com essa solução que estiver dentro da bureta. Se eu precisar de uma nova solução, eu vou pesar novamente uma outra massa, e aí eu vou trabalhar com a molaridade nova da solução preparada, tá? Esse é um detalhe importante aí dessa titulação. Bom, então na verdade eu já ajustei o menisco, né? O menisco acabou caindo certinho aqui, ficando certinho quando eu preenchi a bureta. Então, não preciso abrir a torneira. E agora eu sigo o protocolo, né? Já usei aqui a minha solução, né, de EDTA. Agora eu preparo a amostra, né? Então, qual que é o preparo de amostra? Olhando o protocolo, nós temos aqui medir 100 ml de água da torneira. Então, nós estamos determinando a dureza de uma água simples, né, a água da torneira. Nós temos a amostra devidamente coletada nesse frasco branco, né, um frasco de plástico que foi previamente lavado, desinfectado, limpo, tá? Essa solução, ela tá armazenada aqui, ela foi coletada agora há pouco, então não tem nenhuma hora de coleta, tá? Ela está em temperatura ambiente, ela está devidamente lacrada, fechada, então eu vou coletar 100 ml dessa amostra, tá? Usando uma proveta de 100 ml, que também já está separado aqui, e eu vou transferir então essa amostra para um L. Tá? Então, depois eu vou adicionar 5 ml da solução tampão, de pH 10, e depois uma ponta de espátula do indicador, que é esse indicador aqui, ó. Nós temos um novo indicador hoje, né? Nós estamos trabalhando com esse negrodierilcromo T. Esse é o nome do indicador aqui, é uma molécula específica, né, que vai auxiliar a gente nessa titulação de complexação. Esse indicador, ele muda de cor quando ele está ou não complexado por algumas espécies, e isso vai ser explicado de uma forma bem mais detalhada nas aulas teóricas, tá? Mas o nosso indicador nesse momento é o negrodierilcromo T, que já está aqui do ladinho também para ser utilizado. Então eu vou preparar a minha amostra, né? Então coleto aqui, na verdade ela já foi coletada, já está armazenada nesse frasco branco. Vou transferir 100 ml. O ajuste de menisco aqui é um pouquinho mais complicado, então para auxiliar eu tenho um becker menor, né? Então vou transferir um pouco da amostra para esse becker e tento fazer o ajuste de menisco já utilizando o becker, tá? Sempre mantenha a sua bancada limpa, seca, então fica com um pedaço de papel aqui do lado. E agora aqui com calma, faço o ajuste de menisco, tiro as bolhas, né, possíveis bolhas, e pronto, preparo, transfiro 100 ml da minha amostra para o L. Bom, obviamente eu vou fazer mais de uma vez, né? Lembrando que nós não fazemos a titulação só uma vez, eu vou fazer pelo menos em triplicata, então também vou continuar transferindo aqui para pelo menos 3 L's que vão servir de suporte para minha titulação, tá? Então, transfiro o maior volume e agora o restante eu ajusto com o becker. Amostra de número 2, mais 100 ml.
E aí, a terceira amostra. Então pronto, minha amostra coletada da torneira, né? Nós já temos aí os 3 Ellens preparados. E a partir de agora eu continuo o protocolo. Então significa colocar 5 ml de uma solução tampão. Temos aqui a solução tampão preparada. Tenho uma pipeta graduada, tá? Não é a pipeta volumétrica, é a pipeta graduada. Justamente porque são 5 ml, né? Então não dá para utilizar a nossa pipeta volumétrica nesse caso. E aí vou pipetar 5 ml da solução, da solução tampão para o meu sistema. Bom, na verdade, para evitar contaminação, eu vou pegar um becker novo. Então tenho aqui um becker limpo. Transfiro um pouco da solução tampão. E aí, a partir dela, eu titulo, ou eu transfiro 5 ml. Lembrem de ajustar o menisco. Bom, lembrando aqui, né, que eu já coloquei uma substância, uma solução dentro do becker. Então, para que eu não confunda isso com qualquer outra coisa, eu vou escrever aqui tampão pH 10, para eu saber que nesse frasco, né, nesse becker, eu tenho a solução tampão, tá? Sempre rotulem os frascos, os beckers, tudo que vocês estiverem utilizando no experimento, para evitar ao máximo possíveis transferências ou contaminações, ou utilização errada de algum reagente aqui, tá? Bom, e por último agora, adicionar uma ponta de espátula do indicador negro de Oreocromo T, que é o que a gente tem aqui, né? Então, temos aqui um indicador, que já tinha sido preparado. Ele é um sólido, tá? Então, realmente uma ponta de espátula aqui. E aí vejam que a solução se torna roxa, rosa. Agitem bem o sistema, tá? Para permitir que todo o indicador se solubilize dentro do Ellen.
E aí lembrando aqui, né, de rotular os Erlings, a gente vai colocar como titulação de número 1, número 2, número 3. Considerando 100 ml de amostra, né, para cada uma delas, que foi o que a gente transferiu de líquido aí, tá? Bom, agora a gente pode dar início à titulação, é claro que com toda a bancada organizada, né, nós temos aqui 3 amostras importantes, essas 3 amostras, elas vão ser agora tituladas com o EDTA, tá? Lembrando que o indicador negro de Ereocromo T assume essa configuração dessa cor que vocês estão vendo, por conta dele estar complexando as espécies de interesse dentro da amostra, e agora a gente vai fazer uma troca, né? A gente vai colocar uma outra espécie complexante que tem uma ação mais intensa, né? Ela consegue complexar, roubar do indicador aquilo que interessa, que é o cálcio e o magnésio. Então, o indicador também vai mudar de cor por conta disso, tá? Vamos fazer a titulação agora, acompanhe aí no próximo vídeo. Muito bem, pessoal. Então, aqui com as 3 amostras preparadas, né, a bureta corretamente avolumada, menisco ajustado, então a gente pode dar início à titulação. Eu vou começar com a amostra de número 1. Ajusto aqui a altura da bureta, né, sempre para que a sua ponta fique um pouquinho acima da boca do Erling, para que você não precise torcer o Erling para baixo, tá? E aí eu vou titular, lembrando que o ponto de viragem da titulação é para a cor azul, tá? Então, início da titulação é sempre um momento mais tranquilo, né? Porque você sabe que o indicador não vai mudar momentaneamente aqui. E aí sempre com cuidado, gota a gota, eu faço a titulação da minha amostra. A mudança é para o azul, tá? Pronto. Percebam que é realmente uma mudança significativa aqui. Dá para comparar aqui entre as duas amostras, né? Fica até mais fácil de observar, mas você para a titulação no momento que você enxerga de fato a cor azul, tá? E isso aqui significa que o nosso indicador já está livre de qualquer espécie que ele poderia complexar, no caso o cálcio e o magnésio, tá? Então vou continuar aqui, o importante é agora anotar a leitura do menisco aqui na bureta, né? Então, vamos ver quanto que nós temos aqui. Nós temos 4,4, anoto o volume gasto, 4,40 ml para a nossa primeira amostra, tá? Bom, vejam o seguinte, como eu não tenho mais... Como eu não tenho muita solução, eu quero utilizar a mesma solução aqui do balão, né, porque a concentração vai ser sempre a mesma para o cálculo, o que eu faço? Eu faço a complementação do que tem aqui na minha bureta com a solução do balão, tá? Eu não descarto, eu usei muito pouco, eu usei 4 e pouco ml aqui, né? 4,40 ml. Então eu vou completar com um pouquinho do que sobrou de solução dentro do balão para ajustar novamente o menisco. E assim evitar a perda dessa solução importante de concentração que vai ser calculada mais adiante, tá? Bom, menisco ajustado, trago minha segunda amostra aqui para baixo e inicio a titulação novamente.
Temos aqui a mudança de cor. Faço a leitura do menisco. E agora nós temos 4,5. 4,50. Bom, o que eu posso fazer agora? Eu vou mostrar uma outra estratégia para vocês, tá? O que eu poderia fazer agora seria, de novo, né, abaixar aqui a bureta e, como eu ainda tenho solução, eu posso completar a bureta até o zero novamente. Ou eu posso fazer de uma forma sequencial, né? Eu posso fazer a leitura. Se eu sei que o meu menisco está exatamente aqui na medida de 4,50, eu posso anotar isso como volume inicial, titular a minha terceira amostra, anotar o volume final e fazer o volume final menos o volume inicial para descobrir o volume gasto da bureta. Isso especialmente quando a gente não tem uma quantidade muito grande de solução, tá? Mas como eu tenho, então eu vou fazer de uma forma mais precisa, né? Eu vou ajustar novamente o menisco a zero. Vejam que ainda sobrou amostra aqui, né? Ainda sobrou titulante. Vou ajustar o menisco. E então dou início à próxima titulação. Titulação feita, registro o volume gasto. Agora eu tenho 4,43 talvez. 4,43 ml. Lembrando que o 4,4 são os dois algarismos significativos de confiança e o 3 é o meu algarismo significativo duvidoso, da incerteza, aí justamente porque eu não tenho essa precisão na leitura da segunda casa decimal, tá? Então, 4,43. Vejam que as três amostras me geraram volumes muito próximos, né? 4,4, 4,5, 4,43. A média aí vai ficar muito próxima de 4,45 aproximadamente, tá? Percebam que ainda sobrou solução na bureta, ainda tem solução aqui no meu balão. Então, com esses três volumes, eu consigo fazer o cálculo da dureza das minhas amostras. Tá? Esse é um experimento que vai determinar aí o quanto nós temos de íons cálcio e magnésio. Essas duas espécies químicas vão ser expressas no cálculo na forma de carbonato de cálcio. Então, sabendo o número de íons encontrados, aqui tanto o cálcio como o magnésio são íons bivalentes, né? Então, a quantidade total de íons bivalentes vão ser convertidos como se fossem cálcio na conta, e aí nós vamos determinar a quantidade de carbonato de cálcio, né? E isso é o parâmetro que as agências reguladoras determinam como referência para a dureza da amostra de água. E aí é claro que esses cálculos vão ser feitos aí na aula teórica. Espero que vocês acompanhem a aula teórica, tá? E aí tirem as dúvidas oportunamente. Nós temos 3 amostras aqui importantes. Nós veremos também outra amostra que eu tenho de referência aqui. E aí a gente vai ver um teste prático em uma outra condição, tá?
Pessoal, eu tenho aqui uma outra amostra, né, que eu resolvi fazer um experimento. Eu peguei uma garrafa d'água, né, essas de água mineral, né, que a gente compra aí em supermercado, né, e tudo mais, e vou fazer o teste da dureza nessa água mineral, né. Vamos ver se tem diferença da dureza da amostra da água retirada da torneira. Essa torneira, essas amostras de água que vem na tubulação aí do fornecimento de água da cidade, tá? Então, eu preparei aqui 2 Erlings, na verdade deveriam ser 3, mas eu não tive a quantidade suficiente para preparar um terceiro Erling. Então, só por curiosidade, vamos preparar aqui, né? Vamos titular 2 amostras, tá? Obviamente são a mesma água, tá? A mesma garrafa aqui. 2 unidades para a gente ver aí se tem alguma diferença. Tá, eu já preparei, já separei 100 ml em cada Erling, já também coloquei 5 ml do tampão em cada Erling. Agora eu vou colocar aqui o indicador, né, o negro de Areocromo T. Então, vamos terminar aqui o preparo com o indicador. E aí faz a homogeneização do sistema. Lembrando, aqui é uma amostra de água mineral dessas águas compradas em garrafinha, tá? Obviamente que não vai ser mencionada a marca. Mas é uma amostra de água que vocês encontram em qualquer supermercado por aí. Solubiliza bem o indicador, tá? Verifica se não tem nenhum resquício de indicador em estado sólido ainda. E aqui eu vou fazer então a titulação, né? Lembrando que o meu titulante aqui é uma solução de EDTA, tá? Agora eu vou usar aquela estratégia de utilizar a bureta já no seu volume inicial consumido. Então o meu volume inicial aqui está exatamente 4,6. Então esse vai ser o meu volume inicial, 4,60. Vamos ver até onde vai a titulação consumida aqui nessa primeira amostra, tá? Percebam que rapidamente a amostra já se tornou azul. E agora eu faço a leitura novamente. Agora eu tenho exatamente 6 ml. 6,00. E então, 6 menos 4,6, eu tenho o volume final do meu sistema aqui, tá? E aí é claro que eu dou continuidade na segunda amostra, partindo do volume inicial igual a 6 ml, exatamente 6. Ponto de viragem, ponto final do indicador aqui, né? Então agora eu faço a leitura final. A diferença entre esses dois valores me dá o volume consumido na titulação, tá?
Então percebam o seguinte, né? As minhas amostras de água mineral consumiram um volume menor, em torno de 1,4 ml, enquanto que a amostra de torneira consumiu 4,5, 4,4 ml, né? Um volume muito maior aí de titulante. Então, obviamente, espera-se que a quantidade de íons cálcio e magnésio na amostra de água de torneira seja de fato muito maior do que a quantidade de cálcio e magnésio nas amostras de água mineral, tá? Bom, pessoal, é isso por curiosidade, né? Foi interessante fazer aí a amostra de água mineral. E aí a gente vai comparar a dureza dessas duas amostras, né? Tanto a água de torneira quanto a água mineral, para ter o seu valor de dureza de acordo com a escala determinada pela agência reguladora. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham acompanhado aqui o experimento. Percebam que essa titulação de complexação é uma titulação muito fácil, né? O preparo do titulante é mais tranquilo, porque você não precisa padronizar esse titulante. O titulante, o EDTA, acaba sendo um padrão primário. Então, só a sua massa, pelo volume da solução preparada com ele, já me dá a concentração em mol por litro. Sabendo da concentração em mol por litro da minha referência, que é o titulante, sabendo quanto eu consumi dessa referência e sabendo a reação química entre o EDTA e a amostra, tá? Eu consigo determinar o quanto eu tenho de espécies bivalentes aqui, cálcio e magnésio, na amostra preparada, que é uma amostra de água de torneira coletada do sistema, né? Do sistema de entrega de águas aqui da cidade. Tá? Então é uma amostra de água clássica, convencional, é um experimento, como eu já disse, né? Um tipo de experimento muito feito, muito utilizado como referência em laboratórios de determinação de qualidade de água. Tá? Então percebam que é muito fácil, muito tranquilo realizar essa titulação. E aí é claro que agora a gente vai para os cálculos que são uma parte fundamental para a determinação da dureza das espécies aqui, né? Da nossa amostra de água. Tá ok? Pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima.